Pensa só, o corpo humano é uma máquina de movimento, né? Ele se dobra, se torce, se estica de mil maneiras diferentes. Então, como é que a gente faz para descrever com certeza onde uma coisa está no corpo, se ele pode estar em qualquer posição? Essa aí foi uma das grandes questões para quem começou a estudar anatomia a fundo. Parece uma pergunta boba, com uma resposta óbvia, não é? Claro que a cabeça está para cima, mas será que é sempre assim? Olha só, se uma pessoa está em pé, normal, a cabeça está para cima, fácil. Mas e se ela resolve plantar bananeira? De repente, a cabeça dela está para baixo em relação ao chão, mas continua acima dos ombros. Termos simples como para cima e para baixo viram uma confusão sem um ponto de referência que seja sempre o mesmo. Então, o problema ficou bem claro. Para que cientistas e médicos do mundo inteiro pudessem conversar sobre o corpo humano sem mal-entendidos, era preciso criar uma linguagem universal, um padrão que acabasse com qualquer dúvida. A solução, na verdade, é a mesma de qualquer mapa. É preciso estabelecer um ponto de partida fixo, sabe? Uma posição inicial que serve de base para todas as outras descrições. Não importa se o corpo na vida real está deitado, sentado ou de ponta cabeça. E essa grande solução é o que a gente conhece como posição anatômica padrão. Ela é literalmente a pedra fundamental, a base de todo o vocabulário da anatomia. Essa aqui é a definição oficial. E pode acreditar, cada detalhe foi pensado com muito cuidado. É como se fosse o norte no mapa do corpo humano. Com ela, um médico em São Paulo e outro em Tóquio têm certeza de que estão falando exatamente da mesma localização. Então, vamos repassar os detalhes. O corpo está de pé, retinho. O rosto olhando para o horizonte. Os pés estão juntos, apontando para frente. Braços esticados, um de cada lado. E agora vem o detalhe mais curioso e que faz toda a diferença. As palmas das mãos estão viradas para frente. Essa é uma pergunta excelente. Parece uma coisa pequena, quase aleatório, né? Mas a verdade é que existe uma razão anatômica super precisa e, olha, muito elegante por trás disso. O segredo está todo escondido na forma como os dois ossos do nosso antebraço, o rádio e a ulna, se comportam. É uma lógica surpreendente. E aqui está o pulo do gato. É de uma simplicidade genial. Quando as palmas estão viradas para frente, o rádio e a ulna ficam ali lado a lado perfeitamente paralelos. É a posição mais neutra deles. Mas, no segundo que a gente vira as palmas para trás, o rádio cruza por cima da ulna. Então, para criar um padrão, foi escolhida a posição mais fundamental, sem ossos cruzados. Simples assim. Ok, agora que a gente já tem o corpo travado nessa posição padrão, podemos adicionar mais uma camada de organização. Vamos imaginar que a gente consegue fatiar o corpo com planos imaginários, criando um tipo de sistema de coordenadas 3D. Para ficar mais fácil, pensa nesses planos como se fossem lâminas de vidro gigantes e imaginárias que atravessam o corpo. São 3 planos principais e cada um deles dá para a gente uma visão totalmente diferente da estrutura interna. O primeiro é o plano sagital. Imagina um corte vertical que desce reto da cabeça aos pés, dividindo o corpo numa metade esquerda e numa metade direita. Depois vem o plano coronal, que a gente também chama de frontal. Ele também é um corte vertical, só que ele divide o corpo de outro jeito, em uma parte da frente, a anterior, e uma parte de trás, a posterior. E por último, o plano transversal, ou axial. Esse é o único que é horizontal, ele corta o corpo no meio como se fosse um tronco de árvore, sabe? E divide numa parte de cima, a superior, e uma parte de baixo, a inferior. Certo. Com uma posição fixa e esses planos de referência bem definidos, a gente pode finalmente começar a construir o vocabulário, as palavras exatas para descrever onde cada coisa está em relação à outra. Então, palavras como superior e inferior vêm direto do plano transversal. Superior quer dizer mais perto da cabeça, inferior, mais perto dos pés. Da mesma forma, anterior e posterior têm a ver com o plano coronal. Anterior é na frente, posterior é atrás. E ainda temos os termos que se relacionam com aquela linha que divide o corpo no meio, o plano sagital. Medial significa que está mais perto dessa linha central, enquanto lateral quer dizer que está mais afastado. Um bom exemplo, o nariz é medial em relação aos olhos. E essa frase aqui resume um ponto crucial. Esses termos são sempre relativos. Uma parte do corpo não é medial ou lateral sozinha. Ela é medial ou lateral em comparação com outra coisa. A clavícula, por exemplo, é lateral em relação ao osso do peito, mas é medial em relação ao ombro. É tudo uma questão de referência. Ok, tudo isso é bem interessante. Mas na prática, no dia a dia, por que esse sistema todo é tão importante assim?
A resposta é que essa linguagem elimina a chance de erro na hora de falar sobre a saúde de alguém. É a base da medicina, da fisioterapia, de todas as áreas que cuidam do nosso corpo. Não é só teoria de livro. E aqui está a prova. Isso é uma ressonância magnética de um tornozelo. O exame foi pedido e analisado usando exatamente esses planos que a gente acabou de ver. Essa visão em plano sagital permite que os profissionais vejam por dentro do corpo com uma clareza que seria, assim, impossível sem essa linguagem universal. O processo é sempre esse. Um paciente chega com uma dor. O médico pede um exame de imagem e especifica os cortes que ele quer ver: sagital, coronal, axial. O radiologista analisa essas fatias e descreve o que encontrou usando os termos que a gente viu: medial, lateral, anterior. Todo mundo fala a mesma língua, e isso leva a um diagnóstico correto e um tratamento que funciona. No fim das contas, a posição anatômica e seus planos são uma linguagem invisível, mas super poderosa, que nos permite mapear e entender a máquina complexa que é o corpo humano. Isso nos faz pensar: que outras linguagens invisíveis, outros sistemas que a gente não percebe, estão por aí, organizando e dando sentido ao mundo à nossa volta?